Pois vamos lá, sejam bem-vindos aí mais um Tribuscast. Hoje aqui com o nosso irmão e pastor Alisson aqui do meu lado. Tamo junto. Estamos aqui de novo com um convidado super especial. Ele já está até com a Bíblia aberta em cima da mesa, daí você tira que o negócio é diferente. Rapaz, diferenciado. Pastor Feitosa, homem de Deus, cheio do Estamos aqui. Espírito Santo, tem muito para nos ensinar nessa noite, nesse dia, né? Não sei se você vai assistir de dia ou de noite, você vai assistir pelo YouTube, mas é uma alegria lhe receber, pastor. Seja bem-vindo. Glória a Deus, estamos juntos. Tamo junto. Olha aí. Prazer estar aqui. Já para começar, pastor, queria que o senhor se apresentasse, Ok. né, falasse um pouco de você. Acho que falar um pouco de nós, de si, é um pouco difícil, mas eu tenho certeza que o senhor vai sair muito bem. Muito bem. É um prazer estar aqui com vocês e quando recebemos o convite ficamos muito honrados, alegres. Eu até estava comentando agora há pouco, né? Pois eu nem perguntei o que é que nós vamos tratar. Mas eu estou vendo aqui, surpresa, aqui é de surpresa, aqui é bom. Bom, eu sou já pastor há 35 anos. Quase o tempo que eu tenho de casado. 35 a minha anos. idade, a minha idade. Isso. Pois é. Casado com a Elaine, pai de 3 filhos, tenho 6 netos, né? Abençoados, graças a Deus. E hoje, atualmente, nós estamos liderando 2 áreas na nossa igreja, né, na Nova Aliança. Mina, que é Missões Nova Aliança, onde nós já estamos aí presentes em 9 nações, a presença física da Nova Aliança mesmo, além de 33 países que nós apoiamos junto com a MCM. Nossa. Então, nós estamos bem na área de missões. Além das 9 nações, nós estamos também hoje, atualmente, em 10 estados do Brasil. E esperamos chegar em todos os estados da federação, Amém. em nome de Jesus. E no Brasil, nós temos 8 segmentos menos evangelizados, né? Sim. E entre esses 8 segmentos menos evangelizados, nós já estamos com os povos indígenas, ribeirinhos, sertanejo, e até o final do ano nós vamos entrar no Quilombo e nos ciganos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso alvo é esse. Inclusive, a nossa oferta de missões, em outubro agora, né, até novembro, nossa conferência de missões, é para avançar nesses novos segmentos. Então, minha paixão é missões, né, e palavra de Deus. Eu costumo dizer que eu tenho 3 prioridades na minha vida, né, assim, no nível da minha jornada cristã. É examinar as Escrituras e ensiná-la, o desafio dos confins da terra e a expectativa da volta de Jesus Cristo. Essas 3 são as minhas prioridades. É verdade. Glória a Deus por isso. Pastor, você falou que já tem 35 anos aí na caminhada como pastor, né, no ministério. Mas como é que foi o início da vida cristã? Quando foi? Como é que foi esse processo de iniciar na vida cristã, de fato, não no ministério? Sim, ok. Eu me lembro da minha conversão, né? Eu tinha 8 anos, meu pai era pastor, e naquele dia ele pregou sobre a consciência de pecado. Com 8 anos eu fui impactado com aquilo, fiquei com medo de ir para o inferno. É aquele famoso, que não vem pelo amor. Exato. Mas eu fiquei impressionado depois, que uma criança de 8 anos, ela não se preocupa muito com isso, né? Mas naquele dia veio uma convicção no meu coração. E eu não filho de pastor, ir na igreja todo domingo, todo culto, né? Toda atividade da igreja eu estava lá. Mas depois do culto eu fiquei tão impactado que eu comecei a chorar e eu só consegui chegar perto do meu pai depois do culto, quando tudo terminou. Então foi ali que eu aceitei Jesus, depois do culto, chorando com meu pastor, meu pai, meu pastor. Meu pai estou. E ali eu fiz minha entrega a Jesus. Eu morava na época, eu estava saindo daqui de Teresina, ao meu estado, e indo para Manaus. Meu pai era missionário e nós estávamos sendo enviados para Manaus. Então foi impactante, né? Eu me lembro até hoje daquele momento. Foi com 8 anos. E é importante, né, a pessoa lembrar. É um marco. É verdade. A geração de hoje não lembra nem que almoçou ontem, né? É verdade. Misericórdia. Pastor, como é que o senhor veio parar a Imperatriz? Conta um pouquinho dessa história aí. O senhor falou que... Pronto. Pai, foi interessante isso, Fernando, porque quando eu vi a Imperatriz a primeira vez, eu já tinha passado aqui na cidade viajando, né? Morando
em Teresina, às vezes eu ia a Goiânia, Você era de outro Brasília. ministério? Era batista, né, da Convenção Batista Brasileira. Mas em 2008 eu vim aqui por causa da primeira IFOL, né? Primeira IFOL. Sim. E eu vim trazendo um pastor que precisava muito de estar sendo ministrado na IFOL. Eu achava que era ele quem precisava, mas na verdade quem precisava era eu. Então foi uma isca. Tanto que quando eu entrei na chácara da Vitória, naquela época, né, eu fui conhecendo a estrutura da Nova Aliança, não conhecia ninguém da Nova Aliança. Eu fui porque um pastor nosso, amigo, nos indicou a IFOL, e eu achava que esse homem precisava, né? Olha, Deus usou isso para me trazer. Mas quando eu entrei na chácara da Vitória, rapaz, um pavor tomou conta do meu coração. Então eu senti tanto medo, e eu acho que era um medo por causa do pecado. Eu disse para minha esposa, não, vamos embora, não vou ficar aqui não. Vamos embora. Ela disse, não, vamos não. Ela já chegou com problemas de saúde, a minha esposa, né? Ela sempre teve um problema muito sério de coluna. Mas ali foi o meu primeiro contato com a Nova Aliança, em 2008. E é interessante que naquela IFOL, foi assim, ela me acabou, na verdade, né? Eu voltei para o pó. A vontade de entrar naquele mato e sumir era muito. Quase todo dia eu queria entrar naquele mato e sumir. Todo mundo que faz IFOL tem essa vontade, né? Mas eu fiquei... Eu não conseguia me relacionar com as pessoas. O pecado foi tão fortemente tratado na minha vida naquela época que, só para você ter uma ideia, eu emagreci 13 quilos na IFOL. 13 quilos. E o interessante, eu vou falar que eu já fiz IFOL, é que na IFOL a maioria das pessoas ganha quilos. Peso, exatamente. É muito tempo sentado, comendo, a comida é muito, é farta. É incrível, pois né? Eu emagreci 13 quilos naquela IFOL. E eu não conseguia... Foi tão impactante aquela questão do pecado na minha vida, daquela consciência do pecado, que eu não conseguia sentar junto com as pessoas. Eu ficava sentado fora, porque na minha cabeça... Pensei que eu não me acho digno de sentar com esse povo aí e tal. Foi muito forte. Uma coisa que eu nunca vi aconteceu na minha vida naqueles dias. E eu me lembro, uma experiência interessante, Hernando, foi que eu fui, no final de semana a gente fica livre, né? Uhum. Tinha um pastor aqui que era amigo nosso, Batista, e eu fui ficar na casa dele. E no final de semana, que dava aquela folga. Sim. E quando eu cheguei na casa dele, sentamos, não queria conversar com ninguém, um peso, uma angústia muito grande. Eu tentava ler a Bíblia e não conseguia. Muita coisa aconteceu naqueles dias na IFOL. E aí acabou a luz, a energia acabou. Né? Foi tão interessante que eu disse, a culpa é minha, porque faltou... Tudo que acontecia de errado... Quem é o pé frio? O perfil do... Tá se sentindo Jonas. Foi, exatamente. Ele tem que sair fora, senão o barco afunda. Foi muito bom. Então, foi ali que eu conheci a Nova Aliança. A partir dali, com tudo que aconteceu, eu comecei a me relacionar com a Nova Aliança. E um ano depois, o pastor Nonato passou a ser minha cobertura. Eu saí da Convenção Batista Brasileira e, naquela época, nós fundamos um ministério, que era Odre Novo, né? E foi assim o nosso conhecimento com a Nova Aliança. Muito bom, legal, né? E, pastor, nessa jornada aí, como pastor, né, de ministério, como é que foi lá no início, lá no ano 1, lá? Hoje a gente está no 35, né? Sim. Mas como é que foi lá no ano 1? Como é que foi esses desafios, né? E eu acredito que, pelo se eu peguei bem, conciliou também com a questão do casamento, né? Então, como foi uma nova etapa bem diferente, né? Foi, verdade. Eu me casei e logo, antes de completar um ano, eu fui para o seminário. Eu já era evangelista na minha igreja, já exercia o ministério. Como eu aceitei Jesus com 8 anos, eu me desviei, passei um tempo fora, e aos 17, 18 anos eu voltei, me reconciliei com o Senhor. E a chamada para o ministério sempre foi muito forte comigo. Então, eu comecei como evangelista e fui para Brasília para fazer a faculdade teológica de Brasília, né, da Convenção Batista Brasileira. E fui para a faculdade para fazer teologia. E ali, mesmo sendo aluno, eu comecei a me envolver com a obra, né? Então, comecei logo a ser um obreiro de uma congregação. Eu iniciei uma igreja em Valparaíso, do Goiás, que é na cidade em torno de Brasília.
Então, o meu primeiro ano foi como seminarista mesmo, né? Evangelista, seguido como seminarista, e comecei. E eu tive alguns discipuladores, né? Meu pai foi um discipulador, o pastor Edward Mann foi um americano, missionário americano também, que me discipulou muito na área de evangelismo, na área de plantação de igreja. E nós plantamos uma igreja ali, em Valparaíso, do Goiás, né? Então, foi assim que nós começamos no ministério, e pouco tempo depois, pastoreando, a igreja já se formou, cresceu, se tornou uma igreja de referência. Legal. Aí, depois fomos ordenados, a pastor, eu já cuidava da igreja, a igreja cresceu, plantamos, a igreja cresceu, e aí eu fui ordenado a pastor nessa igreja em 92, se eu não me engano, 92. porque eu fui ordenado mesmo, né? Mas já vinha conduzindo o ministério como obreiro. Muito bom, entendi. Aproveitar aqui o meio aqui da pergunta para agradecer os nossos patrocinadores, né? A Nova Luz, que nos patrocina aqui o nosso Tribus Cash, e a El Shaddai, a nossa igreja, a Nova Aliança El Shaddai. Isso aqui é um programa, o Major Estética Automotiva também, que nos ajuda a moldar. O Fernando aí, seus móveis planejados, você pode encomendar com ele, tá? Que Deus abençoe cada um aí por nos ajudar. Amém. Pastor, o senhor estava falando aí, né? A gente lhe conhece, o senhor tem essa paixão por missões. De onde é que vem essa paixão por missões? Sou filho de pastor, por exemplo, eu não sabia desse detalhe. Mas de onde é que vem essa paixão por missões? Porque quando eu estava na faculdade de teologia, houve um avivamento na África, um avivamento muito grande. Até hoje a África ela tem uma população de cristãos que cresce com muita facilidade. E um avivamento muito forte. E um pastor foi no nosso seminário falar sobre o desafio da África. E o desafio da África naquela época não é diferente de hoje. Não era para evangelizar, mas para discipular, formar líderes, principalmente formar líderes. Então, ali naquele dia eu disse, eu vou para a África para formar líderes na África. E ali começou a nascer essa paixão por missões. Foi nesse desafio desse pastor, não me lembro o nome dele, não me lembro qual era o ministério dele, mas eu me lembro muito que ele falou sobre isso, sobre esse desafio com a formação de liderança. Então, hoje, depois de 35 anos de ministério, eu não fui ainda na África, mas já enviei pessoas para lá, graças a Deus, né? Através da Nova Aliança, como coordenador de missões, como nós enviamos já missionários, treinamos e mandamos para a África. Mas a nossa paixão começou ali, entendeu? E aí eu comecei a me envolver com missões e a ver uma realidade muito profunda. Hoje, a realidade do mundo não está muito alterada daquela época. Hoje, de cada 3 pessoas do mundo, uma nunca ouviu falar de Jesus. Imagina isso. São quase 2 bilhões de pessoas que não é que rejeitaram Jesus, que não querem nada com ele, é porque eles não ouviram. Não tem igreja perto, não tem cristão perto, não tem Bíblia traduzida na língua deles. Eles não sabem quem é Jesus. Nunca ouviram falar. Desse 1/3 da população mundial, morre por dia 85 mil pessoas sem conhecer Jesus. 85 mil pessoas. Né? Então, no período que dura aqui a nossa programação, de 1 hora mais ou menos, né? Vai morrer 300 e poucas pessoas sem conhecer Jesus. Meu Deus. Então, preocupante. É preocupante. Então, tudo isso foi aumentando a minha paixão por missões. Mas agora, a minha paixão maior não é só por missões. Eu tenho uma área muito específica de missões, que é os povos não alcançados. A minha paixão é essa. Então, eu estou orando para nós mandarmos, como igreja, a primeira equipe para os confins da terra. Né? Tanto Amém. Que eu costumo dizer assim, não, eu só garanto a passagem de ida, a de volta, a de volta não tem como. É Deus que vai prover. Deus que vai prover. Mas essa paixão foi crescendo. Primeiro para treinar pessoas e agora com esse foco nos confins da terra, os povos não alcançados. E uma coisa muito relacionada com a volta de Jesus, né? Eu acredito que se a igreja não acordar para os povos não alcançados, ela está comprometendo o seu encontro com o noivo. Okay?
Acho que são duas coisas que se encontram. É os confins da terra e os fins dos tempos. Né? O fim da era da igreja. A igreja, como cada dispensação, Deus foi levantando pessoas para fazer cumprir o seu propósito. O propósito da igreja era alcançar os povos não alcançados, os confins da terra. E, de certa forma, nós estamos falhando ainda nisso. Então, eu acho que há muitos cristãos que não estão entendendo isso e precisam saber que o arrebatamento da igreja está extremamente ligado aos confins da terra. Nós precisamos acordar para isso. É forte. E assim, a gente sabe que hoje em dia é uma época de muito conhecimento disseminado, né? As redes sociais, muito material, conteúdo. Mas, por exemplo, aqui a gente viu alguns dados que nem todo mundo sabe, né? Que você citou aqui. Você acha que hoje em dia, talvez, a nova geração, vamos dizer assim, de cristãos que tem se levantado, que muitas vezes foca mais apenas na experiência própria com Deus, tem, vamos dizer assim, falhado um pouco com essa questão de missões por falta de conhecimento mesmo, ou sei lá, vamos por medo, por vergonha? Seria a pergunta que eu ia fazer, né? Essa mesma Estamos no mesmo espírito. Estamos no mesmo espírito. Não, eu não acho que a igreja falhou, eu tenho certeza que ela falhou. Entendeu? Não acho que ela falhou, eu tenho certeza. Nós precisamos acelerar nossos pés. Por que as pessoas não estão envolvidas? Nós estamos atrasados. Estamos atrasados. 55 anos no mínimo estamos atrasados. Meu Deus. Então nós precisamos correr muito para chegar no ideal que Jesus planejou para nós. Então nós estamos aquém desse ideal. Por que falhamos? Eu acredito que o que o profeta disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. E falta de conhecimento mesmo. Nós estamos muito superficiais hoje como cristãos. Nós estamos gerando uma geração de crentes medíocres, entendeu? Nós estamos gerando hoje. E nós precisamos parar com isso, ok? Nós precisamos levar a sério assim, algumas coisas. E é por isso que a distorção do evangelho, assim, a hipergraça, a banalização da graça, uma teologia fraca. Muita gente mas teologia é religiosidade. Não é, teologia é Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece quem é Deus... É entender a Bíblia, entender, né? a Bíblia. Né? Então, lógico que há conceitos da teologia que são realmente religiosos, mas religião não é problema, o problema é religiosidade. Religião não é problema, teologia não é problema, o problema é tornar isso religiosidade. Então, eu acredito sim que, olha, nós precisamos de um avivamento na nossa juventude hoje, sabe? Os jovens têm um potencial, uma força extraordinária. Por quê? Porque a adaptação hoje é muito mais rápida do que era antes, entendeu? Por causa da internet, por causa do acesso que nós temos. Só que aí, quando nós entramos na pandemia, por exemplo, eu fiquei pensando assim, puxa, como é que nós vamos sair dessa pandemia? Né? Eu fiz um propósito meu, eu não quero sair mais gordo dessa pandemia, eu quero sair mais forte. Né? Muita gente, eu disse, não, vamos ter tanto tempo para ler a Bíblia, nós vamos ter tanto tempo para conhecer mais de Deus, que nós vamos sair dessa pandemia mais forte. Mas não foi isso que aconteceu. As pessoas engordaram, criaram gordura espiritual e física. Em vez de se aprofundar na palavra, de conhecer mais a Deus, para mim, a pandemia foi uma bênção, mudou o meu foco. Eu enfrentei uma realidade de arrependimento, de convicções. Eu tomei fortes decisões na minha vida durante a pandemia. Então, para mim, foi uma bênção a pandemia, sabe? Foi um momento de eu buscar mais a Deus. E eu me lembro dos primeiros dias que a gente ficou em casa, naquela época do lockdown. Sim, alguém ligou para mim e disse, pastor, é o fim do mundo. Eu disse, assim, para mim foi o fim do mundo. O mundo acabou para mim, entendeu? Por quê? Porque eu vi algo maior por trás. Foi a glória de Deus. Então, nós precisamos buscar a glória. Agora é a glória de Deus. E esse tempo é agora. Eu estou orando, pastor Alisson, por um avivamento para a sua geração, entendeu? Estou orando. Eu quero ver que os crentes hoje, da sua idade, para um pouco menos, né, diga assim, eu estou desistindo de tudo, eu quero ir para os confins da terra. Me manda, me envia, me empurra, me lança. Então, eu estou orando por isso. Eu acho que nós falhamos sim. Nós pregamos pouco. Até sobre o Espírito Santo,
Não sei se eu estou falando demais, mas vamos lá. Não, Tá bem? Tá tranquilo? Até sobre o Espírito Santo, nós mudamos foco. Desde quando o Espírito Santo foi derramado sobre nós apenas para o nosso deleite? Desde quando? Não, nunca foi. O Espírito Santo não foi derramado para o nosso deleite. Ele foi derramado com um fim, com um propósito. Um pensamento egoísta. Né, egoísta. A igreja ficou muito em si mesmada. Entendeu? A igreja ficou focada em si mesma, no seu umbigo. Dentro de uma bolha. Dentro de uma bolha. Então, assim, e por que foi? Por que fizemos isso? Porque é bom receber o Espírito Santo. Né? Eu gosto da unção, eu gosto quando o Espírito Santo me pega no corpo, nos espasmos, me joga no chão. Alguém já disse assim, se não me jogar, eu mesmo me jogo. Ok, mas a igreja... eu acho que foi mais ou menos como eu fiz quando eu recebi o meu primeiro salário, sabe? Eu sempre queria sorvete, papai comprava, mas era pouquinho, porque era a família, então a gente ficava só um pouquinho. Eu disse, no meu primeiro salário eu comprei um pote logo, comi sozinho, entendeu? A igreja tá focada em si mesma e não em repartir. E o Espírito Santo não veio para isso. Olha, quando Jesus disse, olha, aguardem a promessa, daqui a poucos dias o Pai vai cumprir a promessa. Que promessa? Lá de Joel, capítulo 2, derramar sobre essa geração meu espírito. Com que finalidade? Para ser minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até... os confins da terra. Sempre. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então o Espírito Santo não veio sobre nós só para a gente ficar assim dentro de um salão, recebendo aquela unção, aquela manifestação poderosa. E eu não estou dizendo que não é certo. Eu estou dizendo que não é só para isso. Vocês estão entendendo? Não é o fim, né? Não é o fim. Então por que virou o fim? Porque todo domingo a pessoa volta de novo querendo aquela unção. Por quê? Porque ela não consegue manter aquilo. Não consegue manter porque não está cumprindo o propósito para qual foi derramado. É apenas uma profecia, uma palavra. Exato. Quantas palavras, quantas profecias, quanto batismo, quantas línguas, quanto cair, quanta dança. E com que finalidade? Assim, nós precisamos ser criteriosos assim, com o que o Espírito Santo está nos dando. Ele está nos dando uma unção muito poderosa. Isso aí não está acontecendo à toa nos nossos cultos. Verdade. Então, para quê? Só para a gente ficar aqui se deleitando e sair e dizer, estou todo arrepiado, o culto foi muito bom. Na verdade, a gente devia sair era chorando, dizer, meu Deus, o Espírito está fazendo isso conosco e nós não estamos fazendo nada. O qual eu preciso melhorar, né? O qual eu preciso melhorar. E se a gente buscar na história dos grandes avivamentos, sempre foi para fora, né? Era para dentro ali o suficiente para consertar a vida dos que estavam ali. Consertou para fora. E o que fez esses avivamentos morrer? Foi quando ele voltou para si mesmo. Verdade. Entendeu? Todo avivamento que era para durar, os avivamentos que Deus derramou não era para durar 100 anos, como durou na época dos moravianos, né? Os avivamentos, os grandes avivamentos, aqui a gente vê esse avivamento nas Ilhas Fuji, o avivamento na Inglaterra, durou o tempo necessário até que a igreja voltou para si mesma, aí o avivamento para. Quando a igreja volta para si mesma, a tendência do avivamento é parar. Então, nós não podemos cometer esse erro. Eu quero um avivamento que dure até Jesus voltar. Amém. Amém? Eu não quero um avivamento para um tempo. Porque Deus não é Deus de um tempo, Deus é Deus de uma história. Deus não faz um momento ali, Deus faz uma história. Sim. Se você quer Deus para um momento da sua vida, você não sabe quem é Deus. Você não sabe quem é Deus. Está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo. E esse é um outro conceito, viu, pastor Alisson? Que é o falso conhecimento de Deus. Há muitas pessoas que não conhecem o Deus que Jesus conhece. Meu Deus. Entendeu? Então nós precisamos conhecer o Deus que Jesus conhece. É diferente. É verdade. Né? Há muitas pessoas que estão tornando o Deus Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, num Deus dentro de umas caixinhas das suas preferências. Você tem seu celular, você pode configurar ele do jeito que você quiser, mas Deus você não configura. Ok? Deus você não configura. Verdade. Deus é Deus. Ele é quem configura você, não é você que configura ele. É verdade, é forte. Pastor, o nosso público que assiste o Tribuscast geralmente são pessoas que querem crescer em Deus. E geralmente é o público mais jovem. Que palavras o senhor daria
ou instrução o senhor daria para alguém que queima por missões, que tem isso no coração, que um dia recebeu uma palavra, que sente esse chamado, mas não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não sabe como despertar, não sabe como crescer? Que palavras o senhor daria para quem nos assiste e nos escuta? Amém. Olha, eu me lembro de um amigo que eu tinha quando eu era jovem, trabalhava numa empresa, e ele chegou um dia e disse assim: eu vou comprar uma moto. Eu disse: opa, legal, eu vou me preparar, vou comprar uma moto. E ele começou, meses depois ele chegou na empresa com o capacete na mão. Disse: cara, tu já comprou a moto? Ele disse: não, mas eu comprei o capacete. Legal. Ele estava se preparando para receber a moto. Então, assim, se você tem uma chamada para o ministério, o que você está fazendo parado? Minha pergunta para esse jovem é isso, entendeu? Gastando tantas Ora, horas no cara, se você... Olha, esses dias eu fiquei meio distraído com algumas coisas no celular. Aí ontem à noite eu decidi, porque eu estava cortando tudo isso, eu vou cortar de novo. Então, sim, nós estamos nos distraindo, e esse tempo, Satanás, ele vai tirar o seu foco. Se tem uma coisa que Satanás vai fazer, é tirar seu foco. E é fácil tirar o foco de uma pessoa hoje. Você disse que foi um dia desse aí, pastor Hernando, num lugar belo, lindo, e todo mundo estava o quê? No celular, não estava contemplando. Ao invés de aproveitar, né, o lugar. E sim, então, é fácil se distrair hoje. É fácil, muito fácil. Então, eu digo para você, jovem, se Deus lhe prometeu um carro, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar a sua habilitação. Verdade. Ok? Então, se Deus está dizendo que você vai para as nações, não espera um anjo vir com o passaporte e a mala não para te entregar. Começa a se preparar para ir. Começa a ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia, fazer um curso de teologia livre, como nós temos na Nova Aliança, né? Ir para a base missionária, como vamos começar agora em fevereiro, uma base que é 10 meses, que eu vou fazer um treinamento relâmpago, né? 10 meses é muito pouco tempo, mas eu vou intensificar tudo. Uma imersão, né? Uma imersão. Eu vou intensificar tudo que eu puder. Tanto que nesse período de 10 meses, você só na primeira semana você lê a Bíblia toda, né? Só na primeira semana. Você começa por aí, né? Então, assim, se prepara. Então, se Deus... a minha palavra para esses jovens de hoje é: se você tem uma palavra, né? Se foi Deus que falou, olha, se é Deus que fala, meu amigo, é coisa séria. Eu fico pensando, pastor Alisson e Hernando, pastor Hernando, quando a gente vai para um congresso, uma conferência, nós vamos agora no Tribos, né? Estive lá, sim, não assisti todos os dias, mas eu fui 2 dias, e lá no Tribos, a gente recebeu uma palavra de Deus lá. Sim. Né? Aí, poxa, se Deus falou algo para você numa conferência dessa, cara, algo tem que acontecer, foi Deus que falou. Pare o que você está fazendo, começa a pegar aquilo que Deus falou e põe isso em prática. Mas antes da gente colocar em prática o que Deus trouxe para nós na conferência Tribo, nós já estamos indo para outra conferência. Sabe, eu acho, pastor, que a gente tem até que dar uma diminuída, entendeu? Porque, assim, poxa, se é de Deus, cara, o que nós recebemos nessa conferência, tem que mudar a nossa vida, né? A gente precisa mudar algo. Tem que mudar. Oxe, como é que Deus fala e tudo continua igual? Verdade. Então, alguma coisa está errada, e não é em Deus, e não é na sua palavra, é no receptor. Somos em nós. Então, nós precisamos ter... E aí é que eu estou falando para vocês que a estratégia do diabo hoje é distrair. E ele não faz isso só com o mundo, não. Ele faz isso com o mundo gospel. Ele põe tanta atividade gospel no diante de você, que você, assim, você só vai atrás de coisa, você tem 10 coisas para fazer, mas você não consegue fazer uma. Direito. Então, pare de querer coisas novas e faça o que você já recebeu de Deus. Né? Então, a gente precisa parar disso, sabe? Eu me preocupo, pastor, porque, assim, a distração é uma coisa complicada. E hoje nós estamos tendo 2 tipos de cristão, né? Eu vou usar 2 expressões da infância, sem nenhum preconceito aqui. E nós sabemos que são pessoas que têm situações muito delicadas e precisam de uma atenção especial. Mas nós temos, por exemplo, uma criança hiperativa. Nós estamos tendo um hiperativismo gospel. Ok?
Estamos tendo esse hiperativismo gospel. E aí, tanta coisa, tanto ir atrás de tanto unção. É ali, é acolá, é acolá. Nós não estamos... Pastor, o que muda? Eu falei uma coisa naquele culto lá que eu fui na El Shaddai, quando eu falei sobre o Tribos, que o que eu estava pedindo a Deus é que no Tribos do ano que vem não precisa ser tratado de maturidade. É verdade. Precisa ser tratado de outra coisa, Amém. Não de maturidade mais. Poxa, a gente já tem que estar maduro, cara. 3 anos de convertido, Sim. 3 anos caminhando na Bíblia, 3 anos caminhando com Deus e ainda não se tornou maduro, você é medíocre, entendeu? Verdade. Então, assim, E eu lembro até da história que a Bíblia fala, ela fala que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Mas da mesma forma, não tem como colocar vinho novo em odre cheio. Porque não vai caber, né? Então, muitas vezes a gente está tentando encher, mas nunca esvazia, nunca derrama sobre a vida dos outros. Exato. Acaba que engana nós mesmos, Enganando, né? Que estamos nós nos enchendo. E é interessante isso que você falou, até domingo agora eu também falei isso na igreja, que se cada culto, depois de uma palavra do culto de domingo, por exemplo, a gente escolhesse uma coisa para fazer, no final do ano, olha o quanto a gente teria melhorado na nossa caminhada com Deus, né? Verdade. E como é importante isso, até aproveitando a pergunta que o Bruno tinha feito de uma pessoa, né? Um jovem que quer um chamado. O quanto é difícil hoje em dia você ver o jovem, o adulto, traçando a sua rota espiritual, né? E procurando um mentor, vamos dizer assim. Sim. Qual seria a importância, por exemplo, desse jovem entender o papel de um mentor na vida dele? Seja alguém lá da escola, lá preparatória, seja um líder, um discipulador, que às vezes ele tá tão afoito que ele acha que ele vai fazer tudo sozinho. Qual a importância do mentor na vida dessa pessoa que recebeu um chamado de Deus? Verdade. Só pontuando, a primeira coisa que você precisa fazer, se tem um chamado, é ler mais a Bíblia, conhecer mais o Deus da Bíblia, entrar num curso de inglês, se preparando com línguas, e fazer um curso de teologia livre ou um curso de teologia, né? Isso é importante também, né? Embora o preparo da questão da santidade envolve também, mas esses são preparos que você precisa dedicar tempo para aprender, para conhecer. São fundamentais. São fundamentais. Então, assim, qual a importância do mentor na nossa vida? Né? Eu tomei 3 decisões, pastor Alisson, nessa pandemia. Eu decidi que eu ia tornar conhecimento bíblico em prática. Foi a primeira decisão. Eu queria aumentar o meu nível de obediência em relação à palavra. Porque eu sou mestre da Bíblia, eu conheço muito sobre a Bíblia, né? E eu sei que eu faço muito pouco daquilo que eu conheço. Então, eu queria aumentar o meu nível. Eu não quero sair do 0 e ir para o 100, mas eu quero aumentar 1%, 2%, gradativamente. Porque o meu desejo não é crescer de uma vez, porque eu sei que quem cresce muito rápido também cai muito rápido, mas um crescimento contínuo, pequeno, mas contínuo. Então, a segunda decisão que eu tomei, que tem a ver com essa questão, eu decidi que eu não vou andar só, eu vou ter amigos. Amigos que sejam espirituais, amigo que me confronte, amigo que fale a verdade para mim. Com os meus amigos, que eu chamo meu grupo é o grupo Fratello, que em italiano é irmãos, eles têm liberdade de me confrontar, de falar, ei, Feitosa, eu acho que você está errado nisso, Feitosa, eu ouvi falar que você está fazendo isso. Então, eu dei autorização para eles, verbal e escrita lá no nosso grupo. Está lá, vocês têm autoridade de falar. Então, nós precisamos. Por quê? Porque força de vontade, pastor, todos nós temos. Quem é que não quer melhorar? Força de vontade eu tenho. Mas por que eu não melhoro? Porque a maioria de nós não foi treinado para vencer. Foi treinado para se conformar. A maioria de nós. Então, nós precisamos, primeiro, ser treinados para vencer. Isso é muito importante. E isso não acontece só. Você precisa de mentores, você precisa de alguém que seja mais espiritual do que você. Quando eu fui fazer minha lista de amigos, eu fiquei pensando, eu não quero alguém que seja assim... eu quero pessoas que tenham um nível de espiritualidade maior que a minha. Pelo menos eu penso que tem. Porque, assim, eu preciso de pessoas que vão me ajudar a crescer. E a mentoria, ou o discipulado, ou o acompanhamento, ele é tão necessário na vida profissional quanto é também na vida espiritual. Nós precisamos decidir que não vamos andar só.
O apóstolo Paulo foi mentoreado por Barnabé. Barnabé foi o maior discipulador da Bíblia depois de Jesus. Ele não fez tanta coisa, mas ele discipulou 2 pessoas importantes. João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, foi um líder importante na igreja, promoveu a reconciliação entre Pedro e Paulo, e Barnabé discipulou Paulo, que foi quem levou o Evangelho a todo mundo conhecido da sua geração. Entendeu? Então, nós precisamos de mentores. Paulo teve um bom mentor, que foi Barnabé, né? E João Marcos também teve um bom mentor, que foi Barnabé. Então, eu acho que nós, como pastores, nós temos mentores. Lógico que nosso mentor, nosso líder, pastor Nonato, mas nós precisamos de outra pessoa que vá andar perto de nós, que conheça, e que não vá lamber nossas feridas e vá passar a mão na nossa cabeça. Não. Tem que ser um mentor que tenha coragem de dizer: ei, cara, você está errado nisso. Ou cuida dessa questão. Ei, rapaz, para com... Então, tem que ter. Mentor é importante, pastor. Senão... Alguém que te fala a verdade, aquilo que você precisa ouvir. Que fale a verdade, que você precisa ouvir, mas que fale em amor, lógico. Sim. Não precisa de alguém que vá te criticar o tempo todo. Condenar, né? Não. Mas que vai ajudar você a crescer. Então, a mentoria e o discipulado é super importante. E nós falhamos. Sabe por que de cada 100 pessoas só fica 4, 5 na igreja? Imagina hoje, se nós tivéssemos... Todo mundo que foi no encontro com Deus, se convertesse no encontro com Deus, tivesse hoje nas nossas igrejas. Todo mundo que se converteu. Né? Só nesse período que a El Shaddai faz o encontro lá. Se todo mundo que se converteu naquele encontro estivesse na igreja, não ia caber. Não ia caber. O que está faltando? Eu acho que é discipulado. Discipulado. Firma raízes, né? Firma. Então, por quê? Porque o discipulado ele não está preocupado só com a quantidade, ele está preocupado com a qualidade. E nós precisamos hoje nos preocupar com qualidade também. Tá? Não estou sendo aqui racional, não. Eu estou sendo aqui bíblico. A Bíblia que ensina isso. Escolhe homens que sejam idôneos e capazes para levar isso a outros. Então, o apóstolo Paulo ele era criterioso para quem podia discipular. Jesus não escolheu 12 da noite por dia, ele levou 1 ano e meio para escolher aqueles homens, para decidir quais eram. Lógico que ele já sabia de tudo, mas ele mostrou com isso que nós precisamos ter um processo de seleção para escolher bem e para investir bem. Os que vão discipular, principalmente os que vão discipular. Eu acho que tem muitos que estão discipulando hoje que, assim, o cara não é submisso, não é dizimista, não leu a Bíblia toda. Cara, eu acho... teste, né? Não, eu acho que esses caras aí já nem deviam estar liderando célula, entendeu? Talvez a gente diga, mas aí vai acabar as células. Mas também vai acabar os crentes medíocres. É verdade. Eita, é forte. Vai crescer. Agora, eu sei que talvez seja muito duro isso para a gente, né? E eu não estou falando de discípulo, não estou falando de pessoa que vai para a igreja, eu estou falando de um líder, ok? Estou falando de um líder. O cara que quer liderar uma célula e não tem compromisso com a Bíblia, o que ele vai ensinar? O que ele vai dizer para o seu liderado? Ele vai dizer o que ele acha e não o que a Bíblia pensa. Olha, eu tenho coisas que eu falo para uma pessoa, o que a Bíblia está dizendo, mas na minha mente eu digo, rapaz, eu devia falar, era isso. Por quê? Porque eu acho que esse caminho é mais fácil, eu acho que isso aqui é mais... Mas não é, é a Bíblia. É o que a Bíblia diz, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Né? Então, a gente precisa crescer nisso, ok? O senhor até comentou aí um pouco sobre a palavra, né, que o senhor levou esses dias lá na El Shaddai, e eu lhe confesso que toda vez que eu converso com o senhor, eu fico assim, meu Deus, eu leio a Bíblia todo dia, eu pelo menos tento ler todo dia, orar todo dia, mas quando eu converso com o senhor, eu vejo assim, meu Deus, o quanto eu preciso ler mais a Bíblia, o quanto eu preciso você mais... Não é o único, não. O quanto eu preciso mais aprofundar, e por isso que é importante você ter referências, né? Você estava falando sobre esses mentores. Mas voltando até naquele assunto que o senhor falou sobre que nós estamos atrasados, né? Nós estamos atrasados naquilo que era para nós já ter alcançado. O senhor acha que... Só até falar um pouco, mas o senhor acha que tem muito a ver com a nossa geração que lê... Acho que a nossa geração é a que menos lê Bíblia
na história da igreja. Essa é uma visão que eu tenho. Se eu estiver errado, me corrija. Não, com certeza. Como eu disse para você, a distração é o Deus desse século. A distração. Você abre seu celular, você estava falando agora, né, dos vídeos, tem que ser rápido, 12 segundos, sei lá, 30 segundos, 60 segundos, 2 minutos no máximo. Então, ninguém, assim, o Deus desse século, né, tem cegado o entendimento para que não vejam a glória de Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios. Olha, se naquela época o Deus desse século já estava cegando o entendimento, agora então, com essas distrações, então, assim, eu acredito que falta, sim, com certeza, um pouco mais de concentrar na palavra de Deus. Não estou dizendo que a pessoa precisa ler 10 capítulos por dia, né? Mas se ela ler um versículo por dia e meditar nele, é melhor do que ler 3 capítulos e não meditar. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu tiro versículos, capítulos, eu tiro versículos para meditar o ano todo, né? Um versículo tema que eu vou meditar ele quase que o ano todo para descobrir palavras, de aprofundar, de conhecer mais. Romanos capítulo 8, versículo 15, né? Quando o apóstolo Paulo diz que nós não recebemos um espírito de escravidão para novamente temermos, mas o espírito que nos faz ser filhos por adoção, pelo qual nós podemos clamar Abba, Pai. Puxa, medita nisso aí, cara. Isso aí dá uma... Assim, vai meditando até você entender o que é ser filho, né? Até você entender que você não precisa temer com aquilo que... O espírito de temor que está hoje cercando o mundo. Então, nós estamos muito distraídos, pastor, eu creio. E o que nós estamos muito distraídos é com as redes sociais, ok? Eu não estou dizendo que está errado, nós podemos usar isso como uma boa ferramenta, ok? Como nós estamos usando agora aqui nesse programa. Sim. Mas se você está passando muito mais tempo nas redes sociais do que orando e lendo a sua Bíblia, assim, é complicado. Para você que vai ser um líder, para você que quer crescer, assim, em tudo na vida, você quer alcançar algo, você não paga um preço para alcançar, né? Sim. Você quer alcançar a medalha de ouro, você muda a sua dieta, você vai treinar tantas horas por dia, você renuncia a momentos de lazer com a sua família para poder alcançar aquela medalha. O apóstolo Paulo diz que eles correm para alcançar algo que é transitório e efêmero. Nós corremos para uma herança eterna, para uma recompensa eterna. Então, muito mais nós. Ele disse que até ele esmurrava o seu próprio corpo para poder se controlar, se dominar. O apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Não fisicamente ele estava falando, sim, mas ele estava falando desse processo que Jesus ensinou. Se a tua mão te faz pecar, corta. Jesus não estava dizendo para mutilar. O que Jesus estava dizendo é que às vezes dói renunciar a isso, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Jesus não estava ensinando a mutilar, arrancar o olho. Uma vida de renúncia, de morte. É uma vida de morte. Você tem que tomar cuidado com o que você olha, com o que você vê. É o que Jesus está dizendo. Então, dói. Isso dói. Porque a distração é o Deus desse século também. Então, nós precisamos, sim, estar focados, pastor. E essa juventude, nós estamos, assim, com as águas no tornozelo, entendeu? E entrar no profundo, às vezes você está aqui no raso, quer ir para o profundo, mas tem medo de ir, porque lá não dá pé. Eu vou lhe dizer uma coisa, não dá pé. Você não sabe o que vai acontecer com você se você for para o sobrenatural. Você não sabe. Deus pode fazer um ribolismo na sua vida, pode mudar tudo, muda os teus valores, manda entregar tudo que você tem, como fez com Jó, perdeu tudo, né? Só para mostrar, né, que nós temos um poder sobrenatural. Então, assim, tem muita gente que está no raso com medo de ir para o profundo. Quer ir, mas tem medo de ir. Então, assim, e o que é que o raso faz, gente? O raso é confortável, porque você não corre risco. Seguro, né? Seguro. Sair do barco não é fácil. Pedro saiu, né? Eu acho tremendo, porque é interessante, algumas pessoas... Eu entendo que Pedro não afundou logo que saiu do barco, ele andou muito,
antes de afundar. Senão ele ia se pegar no canto do barco, né? Mas quando Jesus pega Pedro e levanta ele, as ondas ainda estavam lá. A tempestade só se acalmou, preste bem atenção lá no texto, quando Jesus entra no barco. Então, ele veio andando sobre águas tempestuosas. O importante não é só andar sobre as águas, é aprender a andar sobre águas tempestuosas. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que aprender isso. E isso não se faz ficando dentro do barco, não. Você tem que correr o risco de sair do barco, sair da sua zona de conforto, sair daquilo que você gosta, né, para aquilo que você precisa, né? Então, há uma disciplina. Agora há pouco eu falei, precisa de mentor, força de vontade não basta, mas tem que ter disciplina também, disciplinas espirituais. E hoje, pastor Hernani, eu acho que nós precisamos trabalhar mais com os homens. Eu tenho tentado levantar um trabalho com homens. A gente tem a conferência Homens de Verdade, né? Assim, nós precisamos, são os homens, nós precisamos de homens de verdade, homens que sejam parecidos com Jesus, né? A igreja precisa, o mundo precisa, nossas famílias precisam. Senão, a família vai continuar sendo atacada e vai sofrer o dano. Nós não podemos, temos que ter esses homens disciplinados, focados, né, nisso. Então, é muito dessa distração, sim, eu tenho certeza. E como eu disse, pastor, não é questão de ler muito a Bíblia. Eu leio muito, mas não precisa ler o tanto que a gente lê. Eu preparo, eu estudo, tal. Mas se você ler um pouco e parar para pensar, meditar nisso, já é suficiente, né? Lógico que se você tem 3 anos de convertido e não leu a Bíblia toda, você está atrasado, né, meu filho? Pô, misericórdia. E não tem supletivo espiritual, não. Tem não, você tem... Poxa vida, 3 anos de convertido, o cara não leu a Bíblia toda? É verdade. Vigia, né? Vigia, crente. É verdade. Pegou a visão, Leilson. Eita, é forte. Pastor, aproveitando essa leva que a gente está falando aqui de leitura bíblica, né, que tudo converge em si, né? Quando a gente descobre a Bíblia, a gente descobre que missão está no coração de Deus e o Espírito Santo tem um propósito, por aí vai. Hoje, se tiver uma pessoa assistindo a gente e ele tem dificuldade de ter um hábito de devocional, que dicas, vamos dizer assim, simples e diretas você daria para ele começar a desenvolver esse hábito? Ok. Em primeiro lugar, pensar assim, você não pode sair do 0 e ir para 10 de uma vez. Verdade. Não faça isso, você não vai conseguir. É como se você pegasse uma escada e quisesse pular lá para o degrau 10. Exato. Né? É melhor ir 1 degrau por vez do que você pular 3 degraus de uma vez só. É mais fácil para você cair, né? Se você for tentar pular vários degraus de uma vez só. Então, o que eu recomendo? Vamos supor, poxa, eu não estou lendo a Bíblia de jeito nenhum. Então, ponha para ler 3 vezes por semana. Comece com alvos que seja de tão fácil que é, impossível de não fazer. Tem que começar com alvos que sejam de tão fácil que seja, você vai dizer assim, não, é impossível não fazer isso. Eu vou começar lendo 10 versículos por dia, 3 vezes por semana. Então, começa e vai crescendo à medida que você vai avançando. Se você quer começar de uma vez, você não vai conseguir. Então, vá e celebre pequenas vitórias, sabe? Quando você terminar 3 semanas lendo 3 vezes por semana a Bíblia, né? Chama os amigos, compra uma pizza, paga para eles. Cara, eu quero celebrar porque já estou há 3 semanas lendo a Bíblia. Eita, chama os caras e celebra. E outra coisa, diga a pessoas, como eu falei que eu tenho amigos, olha, se eu quero ler mais a Bíblia, então eu vou falar para o Hernani, cara, eu estou com dificuldade de ler a Bíblia, eu quero que você me ajude, me cobre, entendeu? Fale para as pessoas. Por isso que em todo lugar que eu vou, eu falo dessas 3 decisões. Por quê? Está todo mundo sabendo que eu tenho essas decisões. Então, todo mundo diz, ei, pastor, e aí? Tá fazendo? O pastor está diferente de todo mundo. Hoje em dia as pessoas fogem do cobrador na volta. Não, eu estou atraindo todo mundo em cobrador. Por quê? Porque todo mundo sabe. Então, assim, eu vou atrás de amigo. Cara, eu estou querendo ler a Bíblia.
Coloca o despertador, né? Eu aprendi esses dias na Isso. reunião com o pastor Leonato, né? Pronto. Ele estava pregando e o despertador tocou, é o horário De orar. de orar. Então, 6 horas é o meu horário de orar pela Eu família. coloquei alguns despertadores para aumentar aumentar o seu meu nível de oração. Exatamente. Naquele dia. Então, assim, você vai atrás de pessoas para crescer nisso. Então, a minha recomendação é que não comece de uma vez. Eu até mostrei um vídeo lá no Capacita, né? Sobre a influência da Bíblia na mente da pessoa. Eles fizeram um teste com a mente da pessoa, ela lendo uma vez por dia, nada alterava, 2 vezes por dia, nada alterava, 3 vezes por dia, um pequeno sinal apareceu lá, 4 vezes por dia, a mudança foi significativa. Por semana, desculpe. É verdade, né? Por semana. Então a pessoa lia 1 vez por semana, nada acontecia, 2 vezes por semana, nada acontecia, 3 vezes por semana, um pequeno sinal, como se fosse um pulso. Mas quando foi 4 vezes por semana, lendo a Bíblia, algo mudou na história dessas pessoas. Eles ficaram mais fortes para vencer a pornografia, para melhorar o relacionamento dentro de casa, o caráter da pessoa melhorou com 4 vezes por semana. Então, assim, vamos começar aí, cara. Começa... eu vou ler 4 vezes por semana a Bíblia, só 10 versículos por dia. Não começa a querer se tornar santo da noite por dia, não, porque assim, você é um progresso, é um processo. Santidade não é uma posição, é um processo. É lógico que nós temos a santidade inicial. Quando você aceita Jesus, você se torna santo. Não por causa de algo que mudou em você, mas por aquele que habita em você, o Espírito Santo. Mas a santificação ela é progressiva também. E é nessa progressiva que muitos cristãos estão parados. Eles só querem a santificação inicial e a final, quando eu for para o céu. Lá no céu vai ser tudo bom. Mas a jornada não, né? Mas a jornada não. E a santidade da jornada é que é mais importante. Então, sim, começa devagar. Então, meu conselho quero começar a ler a Bíblia. Começa devagar, cara. Né? Não dá para começar... Sair do zero e celebre. Olha, uma coisa boa é celebrar. O negócio da pizza, eu estou falando, não é brincadeira, não. Pode fazer. Celebre. Rapaz, 3 semanas lendo a Bíblia, cara. Bora lá, bora. Mesmo. Chama pessoas, que nem aquela mulher que encontrou a dracma perdida, o pastor que encontrou a ovelha perdida. Então, celebre. Celebre. Show. Pastor, fala um pouquinho para nós sobre... o caminho da igreja nesses últimos anos, né? Você falou um pouco sobre que nós estamos atrasados, né? Na sua perspectiva de futuro, né? Para onde que nós estamos caminhando, o que o senhor tem, o que Deus tem falado no seu coração em relação a isso, na sua visão já de experiência. Ok, nós estamos vivendo um tempo profético muito importante, né? Biblicamente, a gente vai dividindo a Bíblia em dispensações ou eras, em que Deus estabelece um propósito para ser alcançado por aquela era. Quando o homem falha nisso, ele levanta uma nova geração, levanta um novo tempo e começa. Nós estamos na 6ª dispensação bíblica. Não sou aqui dispensacionalista, mas eu creio na dispensação bíblica até para poder entendê-la melhor. Nós estamos vivendo hoje a era da igreja. Quando é que essa era começou? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus faz uma pergunta para Pedro: o que é que os homens dizem ser o filho do homem? Herodes tinha perguntado naqueles dias também o que era, quem ele era. E aí os discípulos, um diz que tu és o profeta, um dos profetas, outro que tu és João Batista, outro que tu és Elias, né? E aí Jesus diz: e vocês, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ali é concebida a igreja. Como uma mãe, uma mulher que recebe o esperma do homem e fecunda, mas 9 meses depois é que nasce, né, a criança, ali foi concebida a igreja, mas ela nasce de fato algum tempo depois lá em Pentecoste. Ali, oficialmente, começou a era da igreja, no Pentecoste. E vai até quando? Até o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo essa era. Então, qual é o nosso destino agora? São 3 os destinos principais para nós. Primeiro, a igreja precisa se preparar para encontrar com o noivo. Sim, isso é inevitável. Uma noiva madura. Uma noiva madura, não adormecida, não distraída, não ensimesmada.
Então, nós precisamos ser uma igreja madura para o casamento. Alguns dias atrás eu preguei sobre o ano do casamento na Ágape. Se você quiser, você pode entrar no meu canal do YouTube, tem lá essa mensagem. É sobre esse tempo que nós estamos vivendo. A igreja precisa se preparar para o encontro com o noivo. Primeiro ponto. Então, essa preparação envolve estar com a candeia acesa e manter uma reserva de azeite, andar em santidade e prontidão, para poder, quando o noivo chegar, ela não ser pega de surpresa ou adormecida. Então, a igreja precisa se preparar. O primeiro caminho é esse. Como igreja, nós temos que falar mais sobre a volta de Jesus. Assim, eu acho tão empolgante como a igreja primitiva, quando eles se reuniam numa reunião assim da comunidade, dos regenerados, alguém no meio gritava, Maranata! Aí era um Pentecoste. Aí era um glória a Deus, um reteté, né? um ribuliço que acontecia. Por quê? Porque aquilo trazia uma alegria, uma convicção da volta de Jesus. Isso faz quase 2000 anos, não tinha que parar, né? Então, nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Primeira coisa, a igreja tem que caminhar para isso. Segunda coisa, a igreja precisa de um arrependimento eficaz agora. Um arrependimento que não seja apenas uma confissão de pecado. Sabe, muitos cristãos hoje, pastor Alisson, estão trocando a confissão pelo arrependimento. Então, assim, por quê? Porque a confissão é a forma de nós nos livrarmos. Sai pela boca, correto. Mas sai pela boca e altera algo dentro de nós. É o arrependimento. Então, se eu confesso, eu não preciso do arrependimento? Preciso. Não é só falar. O arrependimento no Novo Testamento usa três palavras do grego. Todas vêm do mesma raiz, metanoia, metalonamai e metanoiete. Mudança de pensamento, mudança do coração e mudança de comportamento. Esse é o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz envolve, eu mudo a minha mente, eu mudo o meu sentimento em relação ao pecado, aquele nojo do pecado, e eu mudo o meu comportamento. Se essas três coisas não acontecem, o arrependimento é ineficaz. A igreja precisa caminhar em arrependimento e ensinar o arrependimento eficaz. Nós temos que caminhar para isso. E terceiro, a igreja precisa se importar com o mundo. Ela é resposta para o mundo. Quando lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-o a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do mundo. Mateus 28, 19 e 20, na versão revista, corrigida e fiel. Então, ali, há duas respostas que a igreja precisa dar. Primeiro, uma resposta para o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Segundo, uma resposta para a comunidade de regenerados, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a igreja, ela precisa estar focada nos confins da terra. Então, a igreja tem que caminhar para os confins da terra. Como eu disse agora há pouco, essa volta de Jesus, dois fins se encontram. Convergem, né? Convergem. Os confins da terra e os fins dos tempos. Então, a igreja precisa caminhar para os confins da terra. Ou ela, e como nós não vamos poder ir a todos os lugares, porque há lugares que para mim entrar hoje como missionário, eu levaria 30, 20 anos para poder entrar, me adaptar na cultura, conhecer bem a língua, traduzir a Bíblia uma tradução da Bíblia vai de 30 a 40 anos para traduzir uma Bíblia para uma língua não conhecida. Então, assim, nós não temos tempo para isso. Jesus volta. Eu creio que Jesus volta antes disso. Então, a gente vai acionar o evangelho eterno através da oração, da intercessão. Pede-me e eu te darei as nações por herança, lá em Salmo capítulo 2, versículo 8. Ali a questão não é ir, a questão é interceder. Em Salmo 2, 8, a questão não é ir, é interceder. Em Salmo 67, 2, a questão é ir. Então, você vê como a Bíblia é equilibrada. Ela diz, você precisa interceder, mas você precisa ir. Como lá em Mateus capítulo 25, tem a parábola das 10 virgens, você precisa se preparar, porque Jesus está voltando, mas tem as parábolas do talento, continua negociando até que ele volte. Então, sempre tem o ponto de equilíbrio.
Então, nós precisamos, como igreja, caminhar nesses 3 pontos, eu acho. Se preparar para o nosso encontro com o noivo, santidade, estar pronta, caminhar em arrependimento. Nós precisamos pregar mais arrependimento hoje, mais. Não é só uma questão de confessar pecado, mas de levar a pessoa ao arrependimento mesmo, que muda mente, coração e comportamento. Ficou superficial, né? Ficou basicamente pedir desculpa. Só isso. Ficou superficial. Não, você confessou, tá tudo bem. Não. O que é que vai mudar aí? Semana Sabe? Quando eu fui tratado, eu fiquei 3 anos sem pregar. 3 anos sem pregar. Bem, um cara que pregava todo domingo. Eita. Moço, foi duro. Pensa. Me lembro como foi meu tratamento. Oxe, meu Deus. Eu fiquei me submetendo. Eu me lembro que quando eu cheguei para tratar com o pastor Nonato, só para mim falar com ele foi 3 dias indo para o gabinete sem conseguir falar com ele. Ele disse, não, meu filho, hoje não deu tempo, volta amanhã. Não, hoje não deu tempo, volta amanhã. Não, hoje não deu tempo. Deus me tratando, usando meu pastor para me tratar. Eu quero ver se você realmente quer. Entendeu? Porque se fosse outro, no segundo dia tinha ido embora. Esse cara não quer me ajudar, não. E aí tá legal. Quem precisa de ajuda sou eu. E aí é legal a gente falar da questão do ponto de vista, né? Se fosse outra pessoa vendo isso, ele já ia falar, bicho, eu acho que não é da vontade de Deus esse negócio aqui, não. E aí você muda o ponto de vista, você fala assim, opa, isso aqui é tratamento. É tratamento. Isso aqui é Deus testando aqui a minha vontade. Sempre é importante esse ponto de vista. Sempre é importante esse ponto de vista. Muito, muito. Então, a igreja precisa desses 3 pontos. E confins da terra. Ou seja, não tem como hoje nós falarmos sobre Jesus voltar e não mencionar confins da terra. Tem não. Então, assim, essas 3 mensagens precisam voltar, né? Voltar para o centro dos nossos púlpitos. Precisa voltar. Né? Graças a Deus, nossa igreja fala muito de arrependimento, mas nós precisamos falar mais de confins da terra. Precisamos falar mais da igreja se preparando para o encontro com o noivo. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. A gente já falou de muita coisa, mas eu queria fazer uma pergunta aqui em especial, né? A gente tem muita gente jovem, né? Que acompanha a gente e outros novos convertidos também. Nós sabemos que você, nos chamados, você é um mestre nato, né? Como é que foi aí na sua vida quando você descobriu? Não, eu tenho um chamado para mestre. Porque tem muita gente que hoje nos acompanha e a gente falou de muita coisa aqui que leva para a gente entender sobre propósito, né? Propósito de vida. Como é que quem está assistindo a gente consegue descobrir assim, poxa, como é que eu descubro para que eu nasci? Eu sou mestre, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou o quê? É verdade. Para descobrir esse propósito. Olha, é interessante porque a minha jornada começou como pastor. Eu era pastor. E eu acho que eu passei pelos 5 ministérios, sabe? Eu fui pastor por muito tempo e depois teve uma época que eu tinha uma veia profética, ela está até voltando agora, porque quando eu pregava, Deus me entregava o que cada pessoa precisava e às vezes uma palavra precisa para aquele momento que ela estava vivendo, sobre uma situação específica, Deus contava detalhes e eu falava os detalhes então, uma veia muito profética, uma veia apostólica, porque eu cuidei de várias igrejas também, então tinha uma veia apostólica e evangelista. O começo do meu ministério foi evangelismo, de plantar a igreja, evangelizar, de falar do amor de Cristo, mais preocupado em quantidade do que qualidade. E como é que Deus me levou para mestre? Sabe, o processo para me tornar mestre começou em 2008, quando eu vim para debaixo da cobertura da Nova Aliança. E infelizmente, o meu pecado foi formas que Deus não queria usar o meu pecado para me levar a esse ponto. Porque quando eu estava lá na Odre, eu tive um sonho, eu tinha que vir e servir o pastor Nonato 6 meses. Era muito claro. E no sonho que eu tive, eu estava ali para fazer tarefa, não era outra coisa. Aí meu pastor me dava uma tarefa, leve isso para lugar tal. Eu peguei no sonho e levava. No meio do caminho eu vi uma panela. E aí eu tirava a tampa da panela, tinha uma cobra dentro da panela. Eu tampava, voltava para o pastor para avisar que dentro da panela tinha uma cobra.
né? E era para mim ficar 6 meses servindo a ele. Então, tanto que quando eu vim para a Nova Aliança, eu só vim aqui para ficar 6 meses. Eu já estou há quase 6 anos. Né? Eu só vim para ficar 6 meses. Eu ia ficar 6 meses servindo o pastor Nonato e depois de 6 meses eu voltava para pastorear a igreja. E aí Deus foi levando as circunstâncias e eu fui experimentando os 5 ministérios. Então, quando eu iniciei com ensino, como ministrar a palavra de Deus, sempre essa veia estava presente em todas elas, né? O ensino. Tanto quando eu era pastor, a minha palavra era de ensino. Quando eu era evangelista, sempre tinha um ensino. Quando eu era apóstolo, sempre tinha um ensino. E aí eu percebi que o que era mais constante em tudo isso foi o ensino. Então, leva tempo e observação, né? E, além disso, vem palavras de confirmação, né? Palavra profética e tudo mais, um profeta dizendo. Mas eu recebi muitas palavras de apóstolo, de profeta, e uma que a pastora Fátima deu por último foi: pare de pedir uma igreja, pare de chorar por isso. Você não vai pastorear. E eu gosto de pastorear, né? Gosto de pastorear, mas ela disse: pare de pedir. Isso para aquele tempo, né? Não sei se isso continua, mas naquele tempo que ela me falou, foi isso. Então, assim, e aí, quando eu me encontrei como mestre, que aí, dentro das circunstâncias, as coisas foi conduzindo, e eu tenho uma coisa muito forte comigo, Anderson. Eu assim, quando eu não gosto muito de mudar, né, aquilo que Deus diz, porque tem uma raça de crente que Deus fala uma coisa hoje, daqui a uma semana Deus fala outra coisa diferente da primeira, como se Deus fosse volátil, né? Como se Deus fosse fácil de mudar seus fundamentos, né? Então quando Deus fala, eu vou às Escrituras, eu vou procurar, eu consulto as Escrituras. Não tenha dúvida, se eu lhe ouvir pregar, eu vou estar com o meu bloco de nota. Eu quero anotar tudo, porque eu quero aprender com o que você tem para me ensinar. Então, seja quem estiver pregando lá, eu estou lá com o meu bloco de nota. Raramente eu vou para o culto sem meu bloquinho de nota e a minha caneta. Quando eu faço isso, quando acontece, que é raro, eu anoto no celular. Não gosto de anotar no celular porque a pessoa não sabe se eu estou passando no WhatsApp ou se eu estou anotando. Olá, Feitosa. E na verdade, a tentação para você ir para o WhatsApp é muito forte, porque chega, como você disse, chega uma mensagem lá, dependendo de quem é, a curiosidade, você quer dar uma resposta para a pessoa. Então, assim, mas aí eu cheguei ao dom de mestre. Foi assim. Então, na verdade, eu passei pelos 5 ministérios. Foi uma jornada, né? Foi uma jornada. Então, assim, se você não sabe qual é o seu dom, vá tentando. Sim. Não fica parado, não. Fica... Quando Deus disser, eu vou tentar. Não, vai tentando. Serve a igreja. Serve a igreja. E tem muita gente que tem eu tenho uma palavra para ser profeta. E aí fica obstinado naquilo o resto da vida, sendo que pode servir em outras áreas da igreja também. E nunca uma função só. Você viu que eu falei que sempre tinha uma veia de mestre em todos, mas o meu dom principal é mestre. Mas eu tenho outros dons secundários, né? Entre eles, pastorear, entre eles, e é o que tem crescido agora, que é a veia profética. Isso cresceu muito depois agora do último Adoração Continental. O apóstolo Rivelino veio e ministrou o sobrenatural na minha vida. E desde lá, então, quando eu vou pregar, eu vou ministrar seminários, Deus me entrega no final do seminário coisas específicas para cada pessoa. Deus. Então, tem vindo essa veia, mas a principal é mestre. Como você falou ainda agorinha, quando você vai para o sobrenatural, não tem como saber o que vai acontecer, né? Tem não. Eu vejo também que Deus tem sempre... Ele sempre olha lá na frente, né? A gente não consegue enxergar aquilo que a gente passa hoje, que, na verdade, é um treinamento para algo que ele nos vê no futuro, né? Então, se a gente vai imaginar coisas que a gente passou, eu vejo o senhor falando aí que passou por todos os ministérios, na verdade, hoje o senhor trabalha com tantos pastores simultâneos, né?
E eu tenho certeza que hoje é muito mais fácil entender os pastores e chegar nas igrejas, porque o senhor passou por todos os ministérios, né? Exatamente. Então, os processos, e a gente às vezes quer fugir dos processos, né? Então, na sua visão, pastor, qual a importância de cada processo na vida? Às vezes a gente reclama que o tempo está difícil, outras vezes a gente está fácil, às vezes a gente está no raso e a gente fica com esse medo do processo. Fala um pouquinho para a gente sobre o processo. Eu vejo o processo, pastor Hernani, como uma planta, né? Você imagina, você tira uma planta, fazer uma mudança de um vaso para outro. Minha esposa gosta muito de planta, né? Então, de vez em quando ela faz a muda, depois da muda ela vai mudar de um vaso para outro. E é um processo muito delicado, porque se você não fizer correto, a planta morre. Agora, se você ficar o tempo todo mudando de vaso, ela vai morrer de qualquer jeito. Então, ou também se não mudar de vaso, né? Exato. Ela tem um processo de mudança, mas chega um estágio que não é para mudar mais. Okay? Chega um raiz tão profunda não pode mais. A raiz tão profunda vai crescendo. Então, o processo na vida da gente é que torna a gente uma árvore frondosa. Árvores de pequena duração, que não suportam o processo, não dão frutos e nem se torna abrigo, né? Ou não é frondosa. E esse processo é muito bem explicado na parábola do semeador, né? Na parábola do semeador, nós vamos ver os tipos de solo, mas qual é o tipo de solo que produz frutos de longa duração? É o solo bom, né? Que a semente germina e ela dá fruto a 30, 60 e 100 por um. Então, é um processo. Nós não podemos, em primeiro lugar, você não pode querer um atalho no processo. Até na sua cura, por exemplo, eu fiquei 3 anos sem pregar, ok? Eu podia ter quebrado esse processo. Eu podia ter voltado a pregar com 2 meses, entendeu? Mas, assim, a maturidade não vem quando você quebra o processo, quando você busca atalho. É melhor você fazer bem feito e ter solidez do que fazer rápido e não ter solidez. Ou seja, a raiz não aprofunda e facilmente a árvore morre. Então é melhor criar mesmo raiz mais profunda. Demora um pouco? Demora, porque ninguém vê. O problema do processo é esse. Está crescendo para baixo. Está crescendo para baixo. E ninguém quer o processo. Por quê? Porque ninguém vê. Não mudou nada. Sim, mas você está crescendo para baixo. Depois você cresce para cima. E se você crescer para cima sem crescer para baixo, qualquer vento que der, você cai. Qualquer vento que der, você cai. Né? Então, essa é a diferença entre um carvalho e uma trepadeira. Né? No primeiro vento que der, a trepadeira vai embora. Agora o carvalho permanece. Então, por quê? Porque tem raiz. Então, espere crescer para baixo, né? Onde, na sua intimidade com Deus. O pastor Nonato tem uma frase, né? O que todo mundo vê é resultado do que ninguém vê. Então, deixa crescer as raízes para baixo. Encare o processo até o fim. Você vai ter 2 coisas. Você vai ter mais autoridade, porque ninguém vai poder dizer, você pulou os estágios. Ninguém vai poder dizer para você isso. Né? Se alguém vem para mim e diz, o senhor não cumpriu. Não, eu cumpri. Né? Isso não tem nenhum sentimento de culpa quando alguém joga para mim, porque dia desse alguém diz, o senhor... Eu digo, não, meu filho, não aceito não. Eu fiz o processo, entendeu? Você tem mais autoridade, você tem mais solidez naquilo que você faz, né? E você abençoa mais as outras pessoas. Então, o processo é importantíssimo. Sem falar na frustração de, lá na frente, não ter cumprido o processo. Né? Você não cumpre o processo, não consegue atingir o seu potencial e você fica assim, pensei que eu tinha tomado uma decisão boa, mas na verdade foi cavalo de Troia. É um cavalo de Troia. Na minha ordenação ao pastor, na época eu era batista, né? Tem um concílio, né? O concílio de pastores. Eu fui para o concílio. Aí um dos pastores disse assim, fez uma sugestão. Para cada pergunta que nós fizermos, o candidato precisa dar 4 textos bíblicos para provar a sua resposta. Eita. Ninguém, não era comum fazer isso.
Não era comum. Aí um argumentou e disse, não, mas espera aí, é muita coisa e tal. Se ele der uma, já está bom. Não, aí caiu para 3. Em vez de 4, ficou 3. Tudo bem. Daí eu não tinha pressa, mas cada pergunta que era feita no concílio, eu tinha que dar 3 textos bíblicos. Então, ele fazia pergunta, eu pegava aqui a Bíblia, achava um, marcava, achava o outro, marcava. Aí começava a dar minha resposta. Como diz aqui, como diz aqui, como diz aqui. Então, assim, quando terminou o processo do meu concílio, assim, e eu fui aprovado, fui aceito, depois disso, a autoridade que eu tive diante dos pastores do concílio foi muito grande, entendeu? Então, assim, eu podia argumentar que isso era injusto, porque eles não pediram isso de nenhum outro candidato, que ia pedir de mim. Mas não, eu aceitei o desafio, né? Fui aprovado, graças a Deus e pelo aquilo que Deus foi me entregando. Mas o que é que eu quero dizer para você? Não questione os processos que os homens vão lhe dar. Se você depender de Deus, não há nenhum processo que você não saia vencedor. Você só precisa depender de Deus. Busque Ele e Ele vai lhe ajudar nessa caminhada. Não tenha nem dúvida. Amém? Amém? Glória a Deus. O processo é importante. A gente está caminhando aqui já para encerrar, né? E que hora bem investida nossa, hein, Bruno? Que conversa fantástica essa que a gente teve aqui. Fantástico. Mas a gente tem um hábito aqui no Tribuscast, que é pedir para o nosso convidado, ao final, compartilhar aquilo que Deus mais tem falado no seu coração nesses últimos dias, seja um texto bíblico, um pensamento, alguma coisa. E após compartilhar, fazer uma oração, abençoando quem vai estar nos ouvindo aí, e também o Tribuscast, né? Então, a gente queria pedir isso para você aí, né? Antes da gente encerrar, de fato, aqui, nosso bate-papo de hoje. Aleluia, aleluia. Eita, é tanta coisa que eu quero compartilhar, né? Eu acho que a gente tem que marcar as outras edições. É muita coisa. Essa semana Deus me levou a vários textos, mas há um texto que tem me acompanhado e eu, assim, como eu disse para vocês, eu tenho 3 prioridades, né? Examinar as Escrituras, o desafio dos confins da terra e a volta de Jesus, a expectativa da volta de Jesus. Então, tudo que me der oportunidade de falar, um desses 3 temas vai aparecer. Não tem como eu falar de outra coisa a não ser desses 3 temas. Costumo até dizer, pastor Nonato, se o senhor pedir para mim dar um aviso, eu vou falar que Jesus está voltando. Não perde a oportunidade. Não perco. Eu digo, pastor, eu vou ter que falar. Eu dou um jeito de falar. Então, assim, o texto que eu quero é o texto que Deus me falou em 2019, no final de 2019 ele falou, e ele foi confirmando isso lá durante o lockdown. Foi as primeiras coisas que Deus me falou. E é baseado nessa parábola das 10 virgens. Quando eu comecei a meditar na parábola das 10 virgens, o Espírito Santo ele configurou uma frase no meu coração, e é essa frase que eu tenho repetido, e eu quero deixar aqui para você que é nosso ouvinte. A frase que o Espírito Santo me deu naquele dia foi como se ele dissesse assim, Feitosa, acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Essa frase trouxe 3 realidades muito fortes para o meu coração. Lá em Mateus capítulo 25, você vai encontrar a parábola das 10 virgens. E no versículo 6, há uma situação que ativa esse momento. As noivas chegaram ao seu local de espera, todas elas eram virgens, todas elas estavam com as suas candeias, só que havia uma diferença entre as que eram sábias e as que eram imprudentes, as prudentes e as nécias. As 5 prudentes tinham reserva de azeite. Então, a questão da sabedoria está na reserva, não só em ter a candeia, mas a questão da sabedoria está em ter reserva de azeite. E isso foi muito forte para mim, mas o versículo 6 dá o start. Diz que à meia-noite se ouviu um grito, uma voz, e a voz dizia, eis, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Esse gatilho é o gatilho que nós estamos vivendo agora. O grito profético dessa era, o grito profético desse tempo é esse.
E eu me considero uma voz profética que está se unindo a esse grito. Eu sou uma dessas vozes proféticas que está dizendo à igreja: ei, acorda, aí vem o noivo. Saí ao seu encontro. Então, quando o Espírito me trouxe essa palavra e me disse: você vai falar isso, eu fiquei com medo. Primeiro porque precisa ter santidade para isso. Um despertador. Um despertador. Esse momento profético é esse que nós estamos vivendo. Então, eu decidi que eu vou ser uma dessas vozes. Não sou a única. O Espírito Santo está levantando essa voz em vários lugares do mundo para dizer: Jesus está voltando. O cosmos está anunciando. Os movimentos no cosmos que nós estamos vendo, asteroides, cometas, meteoros, se aproximando numa rota de colisão com a Terra mesmo mudando o seu centro magnético, as rotações, o ciclo das correntes marítimas estão sendo alteradas, os vulcões estão se agitando, né? Tá? Agora temos aí lá no continente africano um vulcão que está se ativando, está em movimentação, e se entrar em erupção pode atingir até aqui o Brasil. Então, assim, o mundo, o planeta, o cosmos está dizendo a mesma coisa. Algo vai acontecer. E nós sabemos o que é: Jesus que está voltando. Então, essa palavra, acenda a candeia, encha a vasilha e o noivo se aproxima, que o Espírito Santo me trouxe, é o que eu estou pregando. Em primeiro lugar, nós precisamos estar prontos. Candeia acesa fala de prontidão. Acenda a vossa candeia. Lá em Marcos, capítulo 16, Jesus diz: cingi o vosso lombo e mantenham as vossas lâmpadas acesas. Cingir o lombo era alguém que era vestido naquela época, então eles tinham que amarrar aqui na cintura para poder correr, para poder lutar, para poder fazer uma tarefa. Então, está em prontidão, nós precisamos estar prontos para agir. A igreja está ainda numa letargia, nós precisamos vencer essa letargia, nós precisamos, como quem que acorda do sono e ainda está assim meio cambaleando, sem funcionar direito. Então, a igreja precisa estar desperta, ela não pode mais ficar adormecida nem nessa letargia, a igreja precisa estar pronta para agir. Então, a primeira coisa, está pronto para agir. Segunda coisa, encha a vasilha. Segunda parte dessa frase, enche a vasilha. E aí eu pensei: o que é encher essa vasilha? Como eu posso encher essa vasilha? E é interessante porque o que mantém uma candeia acesa não é o pavio, é o óleo. O pavio, se não tiver óleo, não permanece aceso, né? Vira só o torrão e acaba. Uhum. Mas é o óleo que mantém a lâmpada acesa. Então, o que é que nós precisamos como igreja para ter essa reserva de azeite? Nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos ser mais obedientes à palavra, que o que traz o fluir do Espírito, o que enche o cristão do Espírito Santo é a obediência, é a santidade. Então, nós precisamos ser mais profundos nessa vida de santidade que nós temos agora, né? Eu creio que nós, nesse tempo que vivemos, para encher a vasilha, nós precisamos esse arrependimento que eu falei aqui, que é uma das vias que a igreja deve caminhar. Então, nós precisamos encher a vasilha de azeite, vida de santidade, é mais do que andar na luz, é uma vida de arrependimento, é mais do que apenas ler a Bíblia, é obedecê-la. Essa vida, essas coisas, essas disciplinas começam a fazer com que a sua botija comece a se encher de óleo. Você tem reserva. E terceiro, o noivo se aproxima. É eminente, é certo que Jesus volta nessa geração. Então, nós precisamos estar conscientes disso. A volta de Jesus é certa e é breve. É certa e é eminente. E nós precisamos saber disso. Eu costumo dizer que é tão certo a volta do noivo que eu já consigo sentir o perfume do noivo. Ele está tão perto, mas tão perto, que eu já sinto o cheiro do noivo, um cheiro agradável, de alegria. E eu não tenho medo de falar da volta de Jesus. Eu não tenho medo de falar disso, porque é o maior evento do universo. Há dois momentos cruciais na história do universo.
dois momentos muito cruciais, os mais importantes eventos do universo. Foi o nascimento de Jesus, onde os céus anunciaram e proclamaram, com o seu evento da vida que terminou na sua morte e crucificação, e o segundo evento maior é a segunda vinda dele. Aleluia. É o maior evento do universo. Tudo vai parar para ver Jesus voltar. Aleluia. Todo olho o verá, não é só na Terra, não. Todo olho o verá é no cosmos, porque é o maior evento do universo. Não é o maior evento do planeta, é o maior evento do universo. Então, nós precisamos estar prontos, com a botija cheia e com essa convicção de que Jesus está voltando. Então, a minha palavra... Cheio de expectativa. Né? Cheio de expectativa. Isso alegra, move a gente, porque saber... Imagina, eu me lembro quando eu era pequeno, papai viajava, estava certo que ele ia chegar naquele dia, a alegria que era, alguém batia na porta, todo mundo, nós saímos correndo, os filhos, é papai, às vezes era o carteiro, às vezes era outra pessoa, mas aquela expectativa, alguém está chegando, sabe? É alegria demais, e é essa expectativa que a igreja tem que viver nesses dias. Então, a minha palavra é essa, acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Glória a Deus. Maranata. Pastor, ore por nós. Aleluia. Ore por quem nos assiste. Aleluia. Glória a Deus. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, nós estamos gratos porque a tua graça nos alcançou. Amém, Deus. E, ó Deus, e porque ela nos alcançou, agora nós, Senhor, queremos receber porção dobrada do teu Espírito. Amém. Para avançar naquilo que precisamos avançar. Senhor, nós sabemos e temos consciência que a igreja está atrasada, ó Pai, mas em nome de Jesus, nos próximos 6 meses, nós vamos recuperar o tempo perdido. Amém. Senhor, o que levaria anos para alcançar, vamos alcançar em 6 meses. Amém. Ó Pai, em nome de Jesus, eu declaro os caminhos aplainados. E enquanto eu oro aqui, eu estou vendo como se o pavimento fosse surgindo à medida que dessemos o passo. Ó Pai, eu creio que é um momento de andarmos pela fé. E eu declaro isso sobre a vida do pastor Hernandes, sobre a vida do pastor Alisson, sobre a vida da equipe técnica aqui, do projeto aqui. Nós declaramos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus, um tempo novo, de atos de fé, que à medida que eles vão caminhando, o pavimento vai se construindo diante dos pés dele. Ó Pai, eu declaro no nome poderoso de Jesus as portas abertas, Senhor. Ó Pai, de novos empreendimentos para os teus filhos aqui. Amém. Eu declaro, Senhor, portas abertas. Eu vejo como se algo novo, ó Pai, além daquilo que já está, algo novo em outra área. Eu declaro no nome poderoso de Jesus. O que está no coração deles, eu declaro que se cumprirá no nome poderoso de Jesus. Eu abençoo, Senhor, o ministério dos teus filhos, pastor Hernani, pastor Alisson. Amém. Eu declaro, Senhor, que o alcance é maior do que a visão humana pode ver. Amém. E eu declaro, Senhor, que está alargado agora as suas fronteiras. Amém. Deus, aquilo que os limita vai lhes proteger, mas não vai reter a sua influência. Amém. A sua influência vai além dos limites que os olhos humanos podem ver. Amém. Nós os abençoamos e declaramos que aonde estava pouco, será acrescentado. Aleluia. O que foi esquecido, será lembrado. O que foi roubado, será restituído. Amém. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, a gente só tem a agradecer pela sua visita, por estar aqui conosco. Eu nunca vi a nossa equipe técnica coçando tanta cabeça como eu vi hoje aí. É verdade. Não, mas foi um momento incrível. Legal, muito bom. Eu é que agradeço. Foi uma alegria poder estar com vocês. Eu sempre gosto de estar com o povo de Deus, mas com vocês é uma maneira mais especial. Amém. E eu me alegrei muito de poder estar aqui com vocês. Amém. Obrigado. Obrigadão, pastor. E para quem nos acompanha, até o próximo episódio com mais um grande ou uma grande mulher de Deus aqui com a gente. Até a próxima. Tamo junto, Deus abençoe. Amém.